Quando nós falamos sobre luta, logo nós lembramos de duas pessoas dentro de um ringue, tentando vencer uma luta. Um luta contra o outro, ou seja, são duas forças se opondo uma à outra, uma procurando a fraqueza da outra para que possa vencer essa luta. E na nossa vida, na vida do ser humano, também existe uma luta diária, uma luta constante. E esta luta, ela só terá fim no dia em que nós partirmos desta terra. Porque enquanto isto não acontecer, nós permaneceremos no meio dessa luta. E eu estou falando de uma luta que não se pode ver com os olhos. É uma luta invisível para nós. Porque é a luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. E para que entendamos isso, eu quero que você leia comigo Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que está escrito assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O escritor aos Gálatas aqui, ele está tentando explicar que há uma guerra, ou seja, a carne luta para fazer as coisas que é contrária ao espírito, e o espírito luta para fazer as coisas que é contrária à carne. E nessa luta vai vencer aquele que estiver mais forte, aquele que estiver mais preparado. Não é diferente nas lutas comuns ou nas disputas comuns que existem mundo afora. Preste atenção, quando entram duas equipes de futebol dentro de um campo, sempre prevalece aquele time que está mais preparado, aquele time que treinou mais, aquele time que joga junto já há algum tempo. Ele está mais preparado, ele está mais forte, e é por isso que ele vence a partida. Quando vão dois lutadores para um ringue, é da mesma forma. Vai vencer aquele que está mais forte, vai vencer aquele que está mais preparado, vai vencer aquele que estudou a fraqueza do seu opositor, e é ali que ele vai trabalhar, é ali que ele vai vencer aquela disputa, aquela luta. E é exatamente desse jeito que acontece nessa nossa luta interna, nessa luta do ser humano, que é a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Vai vencer aquele que estiver mais forte. Porque por mais que o seu espírito deseje executar as coisas celestiais, as coisas do espírito, se a carne estiver mais forte, o espírito não consegue atuar, não consegue fazer aquilo que ele deseja, porque a carne, ela também tem os seus desejos. E é aí que está toda a diferença. Se a carne estiver fraca, ainda que ela deseja fazer as coisas que agradam a ela, mas se o espírito estiver forte, o espírito vai vencer. Porém, se for ao contrário, quem vai vencer vai ser a carne. Quando Jesus foi para o Getsemane para orar, essa história está registrada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e a partir do versículo 36. Jesus subiu no Getsemane para orar. Jesus levou seus discípulos consigo. Chegando em um determinado lugar, Jesus deixa ali os demais discípulos e leva consigo Pedro, Tiago e João. Deixa os outros ali, sobe com Pedro, Tiago e João. Quando chega em um determinado lugar, Jesus deixa Pedro, Tiago e João ali e diz assim: eu vou subir um pouco mais adiante e vou orar. Vocês fiquem aqui e vigiem. Jesus vai e começa a orar. Jesus ora, depois Jesus volta. Quando Jesus volta, os três discípulos estão dormindo. Pedro, Tiago e João estão dormindo. Jesus chama eles, acorda eles e diz assim: não podeis vigiar 1 hora comigo? Jesus sobe novamente. Quando Jesus volta pela segunda vez, eles estão dormindo. Jesus volta lá,
ora. E quando Jesus volta pela terceira vez, Jesus dá uma repreensão neles e diz assim: olha, vocês não podem vigiar nem mesmo 1 hora comigo. Aí Jesus diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aqui vem o versículo, a palavra-chave que Jesus falou: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não adianta o nosso espírito estar pronto, o nosso espírito desejar, se nós cedemos às fraquezas da nossa carne, se nós fazemos aquilo que a nossa carne deseja fazer. Quando nós fazemos isso, literalmente a nossa carne ela passa a ter vitória sobre o nosso espírito. Existe uma grande oscilação nessa questão, porque ora a carne está vencendo, ora o espírito está vencendo. Ou seja, não há uma constância, mas é necessário que haja uma constância. E se você quiser ter uma vida espiritual ativa e vitoriosa, é necessário que o seu espírito sempre esteja vencendo. Mas para que isso aconteça, o espírito precisa estar mais forte do que a carne. Existe um exemplo que eu gosto muito e que eu quero citar aqui neste momento. Se você pegar 2 leões, colocar eles em jaulas diferentes e durante 1 semana, um daqueles leões, você alimentá-lo com muita carne, com muita comida, e o outro leão que está na outra jaula, você não dá comida nenhuma para ele, você dá apenas água para que ele não venha morrer. Quando chegar ao final de 1 semana, você tira os 2 leões daquela jaula, coloca eles em um local para que eles venham ter uma luta. Quem você acha que vai vencer? Aquele leão que foi alimentado durante 1 semana com muita carne, com muita comida, ou aquele que apenas ingeriu água? É lógico, é óbvio que quem vai vencer é o leão que foi alimentado com muita carne, com muita comida. Por quê? Porque ele vai estar mais forte. É assim que acontece na vida do ser humano. Se o ser humano alimenta apenas a carne estará mais forte para esta luta. Mas se o ser humano alimenta somente o espírito estará mais forte para esta luta. Aqui está a decisão. Quem você quer que vença na sua vida? A sua carne ou o seu espírito? Se você quer que o seu espírito vença, comece a partir de hoje não dar tanta atenção às coisas que a carne deseja. Comece a partir de hoje não alimentar tanto a sua carne. Comece a partir de hoje não dar tanta importância para os desejos da sua carne. Se você quer que o seu espírito vença, comece a partir de hoje dar mais atenção ao seu espírito, alimentar mais o seu espírito. A carne se alimenta com as coisas deste mundo, com as coisas desta terra, com as coisas perecíveis, com as coisas pecaminosas. O espírito se alimenta com as coisas do céu, com jejum, com oração, com leitura da palavra, com louvores ungidos. Agora a decisão está nas suas mãos. Quem você quer que vença? Se você quiser que vença a sua carne, alimente apenas a sua carne. Mas se você quiser que vença o seu espírito, comece a partir de hoje a alimentar o seu espírito, porque aquele que estiver mais forte é este que vai vencer esta luta.